Olá, querido irmão, graça e paz, como é que você está? Tá tudo bem por aí? Eu espero que esteja tudo bem com você e hoje eu estou aqui para dar início a mais uma série de mensagens, a primeira série de mensagens do ano de 2026. E se você me acompanha lá no Instagram, você viu eu falando que nesse ano nós já vamos dar início falando sobre algo que vai fundamentar a nossa fé, que é justamente práticas espirituais. E hoje nós estamos aqui para começar falando um pouquinho sobre oração. Olha só a ventania que está aqui de fora. Tá vindo uma chuvarada aí, porque aqui eu vou te falar na minha região que está chovendo demais. Eu não sei de onde você está me ouvindo, mas eu resolvi trazer você aqui para fora para a gente poder conversar um pouquinho mais aqui ao ar livre, então é um pouquinho diferente do que nós estamos acostumados. Então, se começar a ventar, começar a chover, não fica preocupado não, que vai dar tudo certo em nome de Jesus. Então, sem mais delongas, eu quero já dar início a essa ministração de hoje, onde nós vamos estar falando sobre oração. Você sabe me responder o que é oração? Para que ela serve? Muitos de nós não conhecemos essa prática, não sabemos expressar essa prática, nós não sabemos nem explicar sobre ela, a gente não sabe do que se trata. E eu já quero começar falando para você, de maneira bem simples, bem objetiva, que oração é uma conversa. E como nós estamos falando sobre práticas espirituais, a oração ela é a prática fundamental, primordial, primária, aos meus olhos, né? Porque ela é uma conversa com Deus. A oração nada mais é do que isso, de maneira assim bem simplificada e objetiva. A oração é conversar com Deus. Orar é falar com Deus. E algo que a gente já deve frisar aqui no começo desse vídeo é que a oração ela precisa ser simples, a oração precisa ser sincera e a oração precisa ser constante. Amém? Então a sua conversa com Deus precisa ser simples, sincera e constante. Deus espera que nós tenhamos essa prática no nosso cotidiano. E para nós que somos cristãos, temos Jesus Cristo como nosso mestre, como nosso líder, como nosso salvador, como nosso Senhor. Jesus Cristo é o exemplo para cada um de nós quando nós falamos sobre oração. Porque se nós olharmos para a palavra de Deus, e daqui a pouco eu vou citar para vocês alguns versículos, nós vamos descobrir que Jesus Cristo orava sempre. Enquanto ele estava aqui nessa terra, ele mantinha uma vida devocional, uma vida de relacionamento, uma vida de intimidade com Deus. Então, ele orava sempre. E como Jesus é o nosso modelo a ser seguido, ele é o padrão a ser alcançado, nós podemos pegar para nós o exemplo de Jesus e não só podemos, como precisamos. Se nós olharmos lá em Marcos, no capítulo 1, no verso 35, diz assim: tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Veja bem, Jesus orava pelas madrugadas. Esse versículo aqui está deixando claro que ele se levantou alta madrugada e saiu. Foi para onde? Para um lugar deserto para orar. Jesus se retirava em vários momentos para estar ali na presença de Deus. Ele perseverava durante o dia, durante a noite, pelas madrugadas. Ele orava sozinho, ele orava junto com as multidões, mas ele praticava a oração. Então aqui nós vimos que Jesus se levantou de madrugada e foi orar a Deus. Em Lucas, no capítulo 3, verso 21, nós vamos ver que Jesus orou enquanto estava sendo batizado por João Batista. Em Lucas, no capítulo 6, no verso 12, diz que Jesus passou a noite em oração antes de escolher os seus 12 discípulos. Olha só, Jesus passou a noite inteirinha orando, clamando ao Pai, buscando a presença de Deus antes de escolher quem seriam os seus discípulos. Jesus estava orando por um direcionamento. Jesus estava querendo uma direção clara da parte do Pai sobre a vida dele, para que ele pudesse escolher os discípulos. Então ele passou a noite toda ali orando e buscando a presença de Deus. Em Lucas, aliás, esse aqui eu já disse, né? Em João, no capítulo 17, João orou
Jesus orou pelos que haveriam de crer. Essa é a oração linda, uma oração maravilhosa, que se você abrir sua palavra, a palavra de Deus, a sua Bíblia aí na sua casa, você vai ler em João, no capítulo 17, você vai ver que Jesus fez uma oração intercessória. Ele orou por aqueles que haveriam de crer. Quem eram aqueles que haveriam de crer? Eu e você, meu irmão. Nós, que hoje cremos em Jesus. Em João, no capítulo 17, é narrado, mostrando, deixando claro que Jesus intercedeu por nós. Olha que coisa mais linda, que coisa mais grandiosa. Jesus orou por nós, intercedeu por cada um de nós, antes mesmo de nós nascermos. Olha que coisa mais linda. Então Jesus, ele buscava o Pai de madrugada, Jesus orava enquanto estava sendo batizado, Jesus passou a noite inteira orando em lugares desertos, Jesus se retirava em vários momentos para buscar a presença do Pai, e ele também fazia orações intercessórias. Glória a Deus por isso. Em Marcos capítulo 14, verso 3, diz assim: E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Aqui nós vemos Jesus já no Getsêmani. Ele estava profundamente angustiado, entristecido, apavorado pelo que haveria de sofrer. A cruz estava esperando ele. Haveria de acontecer um grande sacrifício, ele seria sacrificado. E então ele estava ali em angústia. E ele se retira para um lugar separado, para o jardim do Getsêmani, e ele foi ali orar ao Pai, porque ele estava angustiado, e ele levou consigo alguns discípulos para estarem ali juntamente com ele naquele momento de intercessão, naquele momento de oração, aquele momento de desabafo na presença do Pai. E ele deixou os discípulos, ele vai sozinho para um canto para ter um pouquinho mais de intimidade com o Pai. Então Jesus orava sempre. Você pode repetir comigo? Vamos lá. Jesus orava sempre. Se Jesus Cristo é o centro das nossas vidas, se Ele é o padrão, se Ele é o modelo, se Ele é a razão de nós sermos cristãos, nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Nós estamos acostumados a orar somente quando nós precisamos de algo, não é verdade? E não está errado, a palavra de Deus diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Então nós podemos sim pedir, clamar, nós precisamos apresentar todas as nossas necessidades, os nossos sonhos, os nossos projetos, tudo diante da presença de Deus. Mas nós precisamos entender que o principal objetivo da oração é manter um relacionamento com Deus. É para isso. Se nós olharmos a palavra do Senhor, em Lucas, no capítulo 11, nós vamos ver Jesus ensinando a oração do Pai Nosso, porque os discípulos queriam saber orar, né? Eles falaram: Senhor, nos ensina a orar, como que a gente tem que orar? Então Jesus entregou para eles uma oração modelo. E isso não significa que as nossas orações precisam ser meras repetições, não é verdade? Mas nós devemos seguir o exemplo de Jesus e manter um relacionamento com o Pai. Um relacionamento íntimo, eu falei no início aqui, simples, sincero e... Quem lembra? Quem lembra? Simples, sincero e constante, permanente. Tem que ser uma vida de devoção, nós devemos buscar constantemente. A nossa vida de oração precisa ser constante. Amém? Então assim, nós devemos apresentar diante do Senhor todas as nossas orações, sim. Mas nós precisamos entender que o principal objetivo da oração é manter uma vida de relacionamento íntimo com o Pai, apresentando as nossas dificuldades e os nossos sonhos também. Jesus deixou a oração modelo, onde nós fomos convidados a colocar Deus em primeiro lugar. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Jesus apresenta as necessidades, Jesus pede para que o reino de Deus venha e que Deus fosse o centro da oração de cada um de nós.
Nós podemos chegar diante do Pai em público, mas principalmente a nossa oração ela precisa ser secreta. Olha só aqui em Mateus, no capítulo 6, no versículo 6, nós vemos a palavra do Senhor dizendo assim, o próprio Jesus ensinando, e quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta, e em secreto você vai orar ao seu Pai, que te vê em secreto. E Ele que te vê em secreto vai te recompensar. Eu acredito que a oração que deve ser mais constante em nossas vidas é a oração secreta. Podemos sim orar em público, principalmente nas reuniões de orações. A gente tem o hábito de cultuar ao Senhor e durante os cultos a gente está sempre orando, não é verdade? Isso não é errado, isso é algo maravilhoso e precisa ser praticado. Nós podemos orar nas casas, nos lares, podemos orar de 2 ou 3, nós podemos orar em grandes multidões, mas nós não podemos ignorar a necessidade, a ênfase que Jesus deu para essa oração íntima e pessoal que deve ser feita em secreto. Como eu mostrei para vocês aqui, Jesus, em vários momentos, ele deixou os discípulos de lado e se retirou para lugares sozinho a fim de orar. Jesus subia ao monte para orar, Jesus ia para jardins escondidos para orar, Jesus ficava sozinho em vários momentos, para quê? Para ter intimidade com o Pai, porque oração é um momento de intimidade. Você precisa abrir o seu coração para o Pai em oração, amém? Quando nós vemos os atos de Jesus narrados na palavra de Deus, ali no Novo Testamento, no princípio do Novo Testamento, nós descobrimos que todas as ações narradas no ministério de Jesus são fruto da comunhão que ele tem com Deus. Que coisa mais linda! Quando nós temos comunhão com Deus, nós manifestamos boas obras diante dos homens. Tudo que nós vamos fazer em nossas vidas precisa ser fruto de uma vida de comunhão com o Pai. E comunhão, ela se dá no dia após dia. Dia após dia. Então, nós estamos aqui iniciando o ano de 2026 e queremos colocar as coisas no lugar, não é verdade? Nós queremos fundamentar a nossa vida na presença de Deus, queremos fundamentar. E não tem como fundamentar, aliás, não tem como construir algo grande em cima de um alicerce frágil. E é por isso que eu trouxe essa série de mensagens para vocês, falando aqui hoje, mais especificamente sobre a oração. Então você pode começar, não só pode, eu já quero te encorajar a começar esse ano orando. Comece a reservar 5 minutinhos por dia. Não precisa ser 1 hora, 2, 3 horas. Começa com 5 minutos por dia, onde você vai adorar ao Pai, vai apresentar as suas necessidades a Ele, vai fazer pedidos a Ele e você vai pedir para que o Senhor ensine a sua palavra, que Ele venha se revelar a você. E você também pode, se sobrar tempo aí, né, para interceder por outras pessoas. Mas vamos começar a orar com maior intensidade. O Espírito Santo está convidando você para orar e eu quero encerrar esse vídeo aqui já nesse momento, deixando esse encorajar para você, esse estímulo para você e dizer que ao longo de toda essa série de mensagens, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai construir e vai consolidar a nossa fé naquilo que é básico e fundamental para o nosso amadurecimento na vida espiritual. Amém? Eu fico por aqui e espero você na próxima semana, onde nós vamos começar a falar um pouquinho sobre meditação na palavra de Deus. Amém? Deus abençoe você. Não se esqueça de se inscrever se você não for inscrito. Deixe seu like se você gostou dessa palavra. E deixe um comentário aqui embaixo se Deus falou com você. E compartilhe esse vídeo com seus amigos. Amém? Deus abençoe vocês e até semana que vem, se Deus permitir.